Olá, seja bem-vindo à aula número 2 do módulo 10, Gestão de Continuidade dos Negócios. Na nossa aula número 2, nós vamos tratar da estratégia de continuidade dos negócios, de maneira bem rápida. A estratégia de continuidade de negócios, ela pode ser comparada como eu mostrei aqui na figura. Então, nós temos a política, que seria o farol, e a estratégia, que é o navio chegando na barra de um porto. Ou seja, ele se baseia na política para entrar no porto. E até, presto aqui um esclarecimento a todos, a estratégia, como é baseada na política, nós sabemos que nós vamos ver a política na próxima aula, mas que fique claro aqui que a ideia da política e da estratégia é que a política sempre vem antes da estratégia. É a nossa maneira, o nosso entendimento aqui. Elaboramos a política e depois colocamos as estratégias aí, as maneiras de fazer com que a política saia do papel. Seguindo ainda o ciclo preconizado por Silva e Zucco, nós vamos hoje ver a estratégia de continuidade de negócio. Então, o ciclo que nós vimos na semana passada, na aula passada, melhor dizendo, análise de impacto de negócio e avaliações de riscos, a estratégia de continuidade de negócios, a implementação de procedimentos de continuidade de negócios e os exercícios e testes. Dentro de uma organização, nós temos a política, temos a estratégia. E essa política, essa estratégia vão dar origem a um planejamento, e esse planejamento vai ser constituído de processos e os processos serão constituídos de procedimentos. Então, tenhamos bem claro aqui que em qualquer organização, a política ela é o farol, ela vai dar a orientação geral para que nós possamos fazer um planejamento dentro das estratégias que foram propostas. Essa figura que eu estou mostrando agora, esse gráfico, ele mostra o ecossistema de uma organização. Nesse caso aqui, nós estamos vendo aqui que uma organização ela tem uma alta direção, aqueles que estabelecem a política e os objetivos do sistema de gestão de continuidade de negócios, logicamente é a alta direção. Essa alta direção, ela vai estabelecer esses objetivos para pessoas ou membros daquela organização que vão configurar e gerenciar, ou seja, vão estabelecer as estratégias e vão planejar esse sistema de continuidade de negócios. E esse pessoal que faz esse planejamento, no final das contas, vai ter que contar, como eu já havia falado para todos, ele vai ter que contar com todos os membros da organização, que são pessoas que vão responder aos incidentes, porque todos estarão envolvidos. E dentro desse ecossistema, não adianta nós só planejarmos para o interior da organização. Nós temos também que nos preocupar com os stakeholders, ou seja, as pessoas que estão envolvidas. Então, dentro do nosso ecossistema, nós temos cidadãos, clientes, distribuidores, acionistas, investidores, proprietários, fornecedores, o governo, os órgãos reguladores. Por outro lado, também, dentro desse ecossistema, mas não como stakeholders, mas também como pessoal que faz parte do nosso ecossistema, a mídia, os nossos concorrentes, os comentaristas, os grupos, os vizinhos, grupos de pressão, serviços de emergência, tá? Agências de resposta a desastres, meios de transporte e meios dependentes da nossa equipe. Então, tudo isso aí configura, dentro da nossa organização, o ecossistema em que a organização está inserida e que deverá ser alvo do gestor de continuidade de negócios ou do comitê de continuidade de negócios, no momento em que for elaborar as estratégias para a organização. Bom, quando falamos de estratégia de organização da organização para a continuidade de negócios, nós estamos falando em quê? Na organização sistemática de um conjunto de opções estratégicas de continuidade de negócios para poder permitir que essa organização escolha as formas mais adequadas para se prevenir perante uma interrupção das suas atividades críticas. E na hipótese dessa interrupção,
proporcionar essa retomada das atividades dentro do menor prazo possível. Então, qual é a ideia da nossa da gestão de continuidade de negócio no momento em que eu estou elaborando a estratégia? Em primeiro lugar, eu vou prevenir. É melhor sempre prevenir do que remediar. Ou seja, eu vou fazer com que a minha organização haja de forma a não precisar da continuidade do negócio. Mas, caso precise, eu já estarei preparado, ou seja, eu já sei quais são os tempos de resposta, os pontos de resposta, e nós vamos implementar o planejamento de acordo com esses tempos estudados. Tudo de acordo com a nossa aula lá, da análise de impacto de negócio e da avaliação de riscos. Bom, quando falamos da estratégia de implementação de continuidade de negócio, nós estamos primeiro falando da análise de impacto. A análise de impacto e da avaliação de riscos, que nós já tratamos na aula anterior. Falamos também da provisão de recursos. Não adianta nada eu fazer um planejamento ou saber quais são os riscos, saber quais são as instalações ou os materiais que são aqueles mais suscetíveis de serem atingidos por um desastre e eu não saber quais são os recursos que eu tenho à minha disposição para poder fazer face a um desastre naquele tipo de instalação, naquele material ou com aquele pessoal. Estabeleço também medidas protetivas. Para isso, nós vamos treinar exaustivamente, vamos falar exaustivamente ao longo do nosso módulo 10 e do módulo 11 também, nas medidas protetivas. E, por final, as simulações. A fé sem obra é morta, ou seja, não adianta termos um planejamento, termos um sistema totalmente elaborado, se esse sistema não é colocado em prática. E eu não digo colocado em prática apenas no momento em que ocorrer o acidente, ou que ocorrer o sinistro. Ele tem que ser colocado em prática, ele tem que ser praticado, tem que ser treinado, tem que ser avaliado e tem que ser melhorado continuamente, periodicamente. Não podemos deixar para encetar, para executar as estratégias, o planejamento, somente quando acontecer o sinistro ou o desastre. Nós devemos sempre fazer o planejamento e procurando obter sempre os melhores resultados. Anotar esses resultados e procurar sempre a melhoria contínua. Bom, para definirmos estratégias, nós temos que estar preocupados, primeiro lugar, com o quê? Primeiro, com os indicadores de risco. Temos que saber quais são os riscos. Segundo, qual é a tolerância à paralisação que nós temos na nossa organização. Quanto tempo a organização aguenta ficar parado sem que a atividade fim seja definida? Um dia, 2 dias, algumas horas, meses, temos que saber. Isso é fundamental saber. Sem saber isso, nós não temos como continuar no nosso planejamento. A capacidade de recuperação da nossa organização, ou seja, aconteceu um sinistro, uma determinada instalação está totalmente indisponível, não posso contar com ela. Quanto tempo, qual é a capacidade que eu tenho de recuperação? Quanto tempo vai levar? Eu tenho alguma instalação redundante? Tenho alguma outra alternativa àquele maquinário, àquele equipamento que deu problema? Então, temos que saber disso. A capacidade de sobrevivência na contingência, ou seja, quanto tempo eu consigo sobreviver, ou seja, manter o ritmo da atividade fim sem paralisar, ou sem entrar em colapso, sem entrar no caos. O isolamento, a tecnologia da informação e comunicações é importantíssimo, ainda mais no mundo como hoje, no qual nós vivemos, que é totalmente dependente da tecnologia da informação e de comunicações. Em organizações como fábricas, como montadoras e organizações industriais, até mesmo de serviços, nós temos toda a produção, toda a atividade fim controlada por meios de TIC. Então, temos que nos preocupar com a continuidade desse tipo de atividade, que é extremamente importante. A capacidade técnica que nós temos, ou seja, temos pessoal preparado para tal? As equipes de manutenção estão preparadas para dar resposta? Tem recursos para dar resposta no mais curto prazo possível?
Caso negativo, em quanto tempo elas podem corrigir esse tipo de falha? E, por último, as exigências de auditoria. Um bom planejamento de gestão de continuidade de negócios, ele tem que ser imune a auditorias. Quando eu falo imune a auditorias, não é que ele não deva ser auditado, e sim que ele possa sempre ser auditado, as falhas possam ser eventualmente encontradas e sejam implementadas as melhorias, normalmente. Mas ele tem que estar à prova de auditorias, ou seja, disponível para auditorias e de maneira que essas auditorias possam levantar e essas falhas sejam totalmente sanadas no menor tempo possível. Bom, atividades para o estudo das estratégias. Então, quando a gente vai definir estratégia, é importante que nós tenhamos alguns passos já tomados antes de definir essas estratégias. Tá? Então, já fizemos ali, isso aí nós fazemos durante ou logo depois da análise de impacto de negócios e da avaliação de riscos. Em primeiro lugar, nós temos que definir o que é o desastre para aquela organização. Ou seja, aquela atividade que paralisa totalmente, que a atividade fim vai ser totalmente impossibilitada. Temos que saber, temos que ter essa definição clara. Descrever quais são as restrições que existem. Ou seja, dentro dos recursos, muitas vezes nós temos recursos à disposição, mas não podemos utilizá-los por restrições técnicas. Descrever todas essas estratégias, analisar todas elas, verificar quais são as melhores, ou seja, fazer o que nós chamamos nas Forças Armadas do jogo da guerra, nada mais é do que nós confrontarmos elas e verificar quais são as suas vantagens e desvantagens e escolher qual é aquela que melhor se aplica à situação que estamos vivendo na organização. Essa análise também, ela se dá no campo financeiro. Ou seja, qual a alternativa de melhor custo-benefício? E, por último, aprovar esses resultados. Então, tudo isso tem que ser bem considerado no momento em que nós estamos tentando definir as estratégias para criarmos um sistema ou planejarmos a gestão de continuidade de negócios na nossa organização. Quando falamos de estratégia, essa estratégia ela vai desembocar, ou seja, ela vai ser consubstanciada num plano de continuidade de negócios. Esse plano, ele tem que fazer face às contingências, ou seja, aquilo que é suscetível de ocorrer e ocorreu, mas que não chega a ser um desastre. A continuidade operacional mínima, ou seja, nós temos que saber, nós já vimos ali, tanto no TOR como no POR, a continuidade operacional, ou seja, qual é a capacidade mínima que eu tenho de continuar, mesmo tendo sido atingido aquele ponto de recuperação. O controle de danos, ou seja, no momento em que a contingência ocorre, como é que eu vou controlar os danos? O gerenciamento da crise, como eu já havia falado, é uma atividade que todos os membros da organização têm que estar envolvidos. Então, quando ocorre, vou dar aqui um rápido exemplo no gerenciamento de crise, ocorre um determinado acidente numa indústria. Não só o pessoal técnico, o pessoal de segurança, o pessoal de continuidade de negócio deve ser mobilizado. Mas nós temos que também estar preparados para fazer notas para a imprensa, ou seja, o setor de comunicação social tem que estar preparado, o setor médico tem que estar preparado, o setor de saúde daquela organização. Então, uma série de setores tem que estar preparados e tem que saber o que fazer no momento em que ocorre essa crise. E como ela vai ser gerenciada, ou seja, vai ser gerenciada de dentro da organização ou fora dela? Será formado um gabinete de crise ou não será formado? Então, tudo isso tem que ser pensado e tem que estar escrito no plano. A recuperação em caso de desastre, ou seja, nós temos ali, depois eu vou mostrar para vocês aí uma linha do tempo, um gráfico da linha do tempo, onde ocorre a contingência, o desastre e a recuperação. Ou seja, o que vem a ser a recuperação? É o ponto em que nós, a partir dali, nós vamos retomar as atividades normais. Então, ocorre o desastre, nós temos ali a contingência, temos a produção mínima e depois a recuperação. A resposta aos incidentes ao longo do tempo. Então, muitas vezes, esse tipo de incidente, ele pode ter desdobramentos, como no caso de um incêndio, que pode passar de
de uma instalação para outra. Então, ele pode ter vários desdobramentos. Esse incêndio pode se dobrar em explosões, pode desdobrar em vazamentos de gases tóxicos. Tudo isso tem que ser planejado, tem que ser estudado. A retomada das atividades e também o retorno à normalidade, ou seja, no momento em que nós declaramos o incidente acabou, a normalidade está retomada e as atividades estão voltando ao normal. Tudo isso tem que ser declarado. A conscientização e a segurança, a educação de segurança. Não adianta nós termos um planejamento de continuidade de negócio e esse planejamento está numa gaveta. Então, e ele tem que ser divulgado, nós temos que ganhar corações e mentes dentro de uma determinada organização. O colaborador, a pessoa que faz parte da organização, ela tem que ela tem que tomar aqueles procedimentos, não porque está escrito, mas porque ela acredita que aquilo é para a sua segurança e para a continuidade do negócio. Ela vê a importância daquilo porque ela foi conscientizada e ela sabe da importância. Os parâmetros, diversos parâmetros, como o POR, né, que é o nosso ponto objetivado de recuperação, o tempo objetivado de recuperação, a interrupção máxima aceitável, que é o IMA, é um outro índice, o período máximo de interrupção tolerável e o objetivo mínimo de continuidade de negócio, ou seja, o ponto máximo de interrupção tolerável é aquilo que nós podemos ainda continuar produzindo sem interromper a nossa produção, que nós podemos ainda, a atividade fim funciona e a produção ela ainda não foi interrompida. E o objetivo mínimo de continuidade, ele trata justamente, bom, enquanto aquela ocorrência estiver sendo sanada, eu estou realizando uma produção para poder suprir, pelo menos minimamente, aquela máquina, no caso de uma indústria, por exemplo. Uma máquina quebrou, nós vamos passar as atribuições desse determinado equipamento para outros, enquanto essa máquina está sendo manutenida ou consertada. Tá certo? Então, seria o objetivo mínimo da continuidade. Bom, esse gráfico aqui, ele ilustra muito bem a estratégia de continuidade de negócios. Então, ali nós temos um incidente, ou seja, o tempo zero, foi quando o incidente ocorreu. Ali nós vamos ter a resposta ao incidente. São fases distintas dentro da estratégia de continuidade de negócios. Nessa primeira fase, nós vamos dar, ela vai durar ali de minutos até horas logo após a ocorrência do incidente. Então, ali nós vamos ter equipes e visitantes, fatalidades já gerenciadas, ou seja, vão ser um conjunto de medidas para fazer face àquele incidente naquele momento. Não vamos nos preocupar com ainda a produção, com nada daquilo. Depois, a fase de continuidade de negócios, que pode vir, muitas vezes, um pouquinho, meio em paralelo à resposta ao incidente. Ou seja, estabelecer contato com clientes e fornecedores e também verificar pontos alternativos para continuar a atividade da organização, talvez em outro local ou com outros equipamentos, que podem estabelecer ali um ponto mínimo de produção. Tá? E, por final, enquanto esse ponto mínimo está sendo mantido, nós estaremos também trabalhando na recuperação daquele equipamento e na volta à normalidade. Ou seja, eles são quase que simultâneos, mas têm etapas bem distintas. Bom, com isso, todos puderam perceber que não é uma coisa que saia apenas planejando ou escrevendo. Tem que ser treinado, tem que ser avaliado, tem que estar internalizado em todos os integrantes da organização, basicamente naqueles que fazem parte da estrutura da continuidade de negócios. Esse pessoal serão a base daqueles que vão, de todas as ações que vão subsidiar aí a nossa estratégia de continuidade dos negócios. No nosso aqui exemplo da HIA Ventiladores, que nós fizemos na aula passada, do incêndio no setor de produção. Então, nós temos aí a produção de ventiladores, ela tem uma criticidade alta,
o ponto objetivado de recuperação, 1 dia, é a tolerância máxima de incidente, o tempo de 7 dias para a recuperação, ou seja, nós vamos ter os 3 ali na HIA, voltando na nossa figura, nós vamos ter ali a resposta ao incidente, a estratégia da continuidade, ou seja, ali eu tenho que ver, deu um incêndio naquela linha de produção. Eu tenho uma linha de produção alternativa? Ao mesmo tempo que eu estou me preocupando com a resposta ao incidente, ou seja, com combate às chamas, com a evacuação do pessoal do local do acidente, com possível proteção contra a explosão de máquinas. Eu também já estou com outra equipe para verificar uma alternativa para manter um nível mínimo de produção em outro local ou com outras máquinas. Tá certo? E, ao mesmo tempo, nós vamos reinsetar a recuperação. Tão logo tenha acabado a resposta ao incidente, ou seja, as chamas foram debeladas e tudo foi... o rescaldo foi feito pelo Corpo de Bombeiros, nós vamos iniciar os trabalhos de recuperação, avaliar o que sobrou daquele incidente em termos de máquinas, de equipamentos, e verificar o que será necessário para a recuperação da normalidade. Será que uma manutenção, ou a troca dessas máquinas, ou a compra dessas máquinas, isso leva um pouquinho mais de tempo. Então, no nosso exemplo aqui que nós vimos da HIA, mais ou menos seriam essas as ações que nós teríamos que escrever como estratégias no nosso plano de continuidade de negócio nessa empresa fictícia aqui da HIA. A estratégia de negócios, ela se vale muitas vezes de algumas ferramentas. E 2 delas nós vamos apresentar aqui no nosso curso, que é a matriz de emergência, que nada mais é do que uma matriz 5W1H. Aqui nós vamos fazer apenas com 1H, não com 2H, só para efeito de exercício, mas seria uma matriz 5W2H ou 3H, ou por intermédio de fluxograma. Então, uma maneira prática que nós fazemos de nós colocarmos a estratégia de gestão de continuidade de negócio, ou seja, o que o pessoal da ponta da linha tem que fazer, tanto nessas 3 equipes aqui, a de continuidade de negócio, a de resposta ao incidente e a de recuperação, nós podemos fazer uma matriz para cada uma ou um fluxograma para cada um, tá certo? Aí vai de cada organização, é como eu já havia falado, é que nem roupa de alfaiate. Tem que ser feito sob medida. Não existe uma estratégia de continuidade de negócio para uma organização que sirva para outra. Tá? Por final, para terminar a nossa aula de hoje, eu vou deixar aqui uma reflexão de Frederico II, que reinou a Prússia, uma das repúblicas alemãs, aí, entre 1740 e 1786. Ele disse: é perdoável ser derrotado, mas nunca ser surpreendido. Isso fica como reflexão para todos aqui, no momento em que estamos estudando a gestão de continuidade de negócios. Com isso, nós encerramos a aula de hoje. Eu desejo a todos bons estudos e nos vemos na aula número 3. Muito obrigado.